Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Robinson, com o tema A Fórmula da Felicidade, fazendo uma introdução do Setembro Amarelo, da campanha de conscientização à prevenção ao suicídio e à valorização da vida durante todo o mês de setembro. A lição é a lição da meditação da harmonização, é do livro Pão Nosso, por Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 117, em família. Está no Evangelho de Paulo, na primeira carta ao Timóteo, lição 5, versículo 4, que diz assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. E aí nós vamos aos comentários de Emmanuel diante dessa passagem. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude a piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas há aquele que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhe agregaram ao ciclo pessoal por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Emmanuel fez um desenho claro para nós, no sentido de que quando a gente fala bastante de caridade, é justamente para a gente perceber que o nosso primeiro campo de laboratório de prática é em família, é na família, né? Ele até citou aqui, o que adianta a gente ser benfeitor de 100, 1000 ou 1000 pessoas se em casa com 5 ou com 10 pessoas a gente não dá conta, a gente não consegue fazer essa vivência, né? É importante a gente registrar de que não existe aquela família, né? Aquela família dos comerciais de margarina, que está todo mundo feliz, né? Que está todo mundo contente. Essas famílias, a gente sabe que é um retrato ilustrativo.
E que a família consanguínea, né, nós temos justamente essa oportunidade de vivenciar lições, né, do que nós aprendemos aqui nessa casa espírita querida, o que a doutrina espírita nos mostra ao longo da nossa existência, ou da nossa oportunidade que nós estamos aqui nos dedicando a aprender cada vez mais, mas é justamente ali o nosso tempo de vivência dessa mensagem consoladora. Então, Emmanuel ele faz justamente aqui um contraste. Ele até cita que aqueles, por exemplo, que se sentem sozinhos, né, nos laços de sangue, mas lembrando de quando Jesus nos fez o convite também de a gente percebermos também que nós somos uma grande família universal fora dos laços de sangue, né? Aqueles amigos da qual a gente se aproximam por pessoas próximas, sejam nas vizinhanças, sejam em amizades prósperas, esses são irmãos de alma que também contemplam nossa família, que também contemplam também a oportunidade da gente fazer ali o exercício básico, que é justamente vivenciar o Evangelho em lições de família. Então aqui ele coloca disso, antes da gente pensar no nosso caminho de progresso, né, que é justamente a nossa oportunidade, a reencarnação, ela apresenta essa oportunidade da gente justamente buscar esse caminho reto. Precisamos entender de que o convívio com a nossa família é a oportunidade de prática, de aplicação. Que não adianta eu estar aqui, falar bonito, falar do Evangelho, a gente aprender o Evangelho, e quando a gente chega em casa a gente não faz nada, a gente não coloca nada em prática, né? E lembrando que é um exercício. Quando ele fala aqui de exercer a piedade, é justamente fazer esse exercício com o outro, né? Mas principalmente em casa. Então você já deve ter ouvido falar, ou por oradores, ou até mesmo pela vida, né? Que caridade começa em casa. Né? Fazer a caridade, o ato da gente justamente vivenciar, começa em nosso lar, né? Então é de suma importância, e aproveitando o gancho de falar de família, é de suma importância também de reservar pelo menos 30 minutinhos da semana para a gente justamente fazer esse exercício de levar o Evangelho em nossos lares, né? Realizar o Evangelho no lar, com 30 minutinhos só, durante uma semana inteira, que tem várias horas, né? Então, se a gente reservar um pouquinho do nosso tempo, sendo que a gente gasta só no celular mais 9 horas por dia, então justamente ali vai ter a oportunidade de a gente fazer ali, trazer o Evangelho, trazer a palavra do Cristo, a fonte necessária para que a gente possa caminharmos em família, no sinônimo de prática e vivência para a transformação do homem de bem. Ok? Então vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais as lições desse texto do Evangelho. Que possamos, ao ouvir o nosso amigo Robinson, junto com a falange de espíritos que orientam, para que a gente possa proporcionar na reflexão, na meditação da mensagem, um mecanismo de prática, ofertar a colheita necessária para auxiliar esse planeta em transição. Aproveitamos que nós estamos aqui em sintonia de pensamentos, que a gente possa mentalizar em espíritos que passam por provações, sofrimentos, desafios, ou até mesmo aqueles espíritos que necessitam dessa palavra de conforto, dessa água viva do Evangelho, para que possamos juntos prosseguir
na construção da regeneração desse planeta. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos passar a palavra para o nosso amigo Robinson, que ele vai falar sobre a fórmula da felicidade. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora sempre. Na realidade, na noite de hoje seria a Glorinha, mas de última hora aí ela fez contato com o Felipe, teve um probleminha lá em família, não pôde vir. E o Felipe pediu que nós falássemos, e eu, como ainda estou com essa palestra um pouco fresca na minha cabeça, já que eu falei ontem, lá em Barra do Piraí, no aniversário do Centro Espírita Fonte Viva, e por isso que eu falei, Felipe, então eu vou repetir o tema de ontem, obviamente, né? Para não improvisar aqui o tema dela, que eu já falei há muitos tempo atrás, que eu não me recordo muito bem de cabeça. Então, na noite de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a felicidade, a tal felicidade. Mas, antes disso, eu quero lembrar que nós estamos no mês de setembro, que é considerado setembro amarelo. O dia 10 agora de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Os números são alarmantes, né? Por isso que eu não gosto muito de falar muito sobre isso, não. Por isso que eu estou escolhendo nesse mês falar mais de alegria, de felicidade. Mas só para começar um pouco acerca disso, só para nós termos ideia, no Brasil, dados atuais, 2024, a cada 38 minutos uma pessoa tira a vida no nosso país. A cada 38 minutos. E só que, para cada suicídio que se concluiu, houve 20 tentativas que, graças a Deus, não se concluíram. Imagina se tivesse concluído mais 20. Né? Então, se nós botarmos isso por dia, no Brasil, são 1.000, até esqueci a conta que eu fiz aqui, são, no ano, 13.870 suicídios no Brasil. Por dia, 38, vou fazer aqui rapidinho. Falei com vocês que nem tudo está na minha cabeça de ontem, não, né? Por dia são quase 1.000, são 900 tantos suicídios no Brasil. E no ano, 3.870. Então, nós vemos que é muita coisa. É muita coisa, realmente. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Como o dia tem 86.400 segundos, no mundo, por dia, são 2.160 suicídios. No ano, 800.000 suicídios, já há dados agora da Organização Mundial de Saúde, que dizem que já passa de 1 milhão de pessoas que tiram a própria vida por ano. Complicado, né? O que está acontecendo com a humanidade? Aumentou exponencialmente o número de suicídios entre jovens de 15 a 29 anos. E aumentou também um pouco o número de suicídios entre idosos, mais de 60 anos, 70 anos. O que está acontecendo? Por que as pessoas estão assim? É óbvio que isso não começou hoje. Mas a campanha do suicídio também, ano passado, e esse ano também, o slogan dizia o seguinte: se precisar, peça ajuda. Então não tenha vergonha. Se você não está se sentindo bem, nós temos o CVV no Brasil, que é o telefone 188, não tenha vergonha de ligar. Você não está bem, ligue, vai ouvir uma palavra, vai ouvir um consolo. E já é provado também pelo Ministério da Saúde que cidades onde tem as UPAs, onde tem os CRAs psicossociais, onde tem esse atendimento 24 horas do SAMU, reduziu-se bastante o número de suicídios, porque se consegue atender a tempo, né, e muitas vezes salvar aquela vida que foi colocada em risco. Quem aqui não conhece, eu conheço pessoas que já tentaram tirar a vida nessa encarnação, alguns infelizmente conseguiram, mas outros não. E por que isso está acontecendo? Por que as pessoas estão nesse desequilíbrio total aí, estão perdendo o sentido de viver, a alegria de viver? Porque as pessoas estão entrando naquilo que pós-guerra, principalmente nas grandes guerras mundiais, tinha números assim absurdos, que era a depressão. E nós estamos vivendo, fora os períodos pós-guerra, nós estamos vivendo talvez o maior número de depressivos da história da humanidade. E por que isso está acontecendo? A Terra está passando por um mundo de expiações e provas para um planeta de regeneração. Todas essas mudanças cíclicas, elas são traumáticas.
É por isso que muitos de nós, que temos uma certa sensibilidade, nós sentimos uma pressão. Tem pessoas que me dizem assim, nossa, eu tenho sentido uma pressão, né, mundial, no Brasil então nem se fala, questões políticas, uma série de coisas. Parece que está tudo assim muito trabalhando, né, para oprimir, para fazer com que a gente se entristeça, com que a gente não tenha vontade de viver. Isso é natural. Isso é natural que aconteça. Todos esses despautérios que nós estamos vendo aí, e é curioso que uma vez me falaram assim, parece, Robinson, que abriram a porta dos infernos, porque o que tem capeta aí reencarnado, né? É uma realidade, o termo que está equivocado. Nós não acreditamos em capetas, acreditamos em espíritos inferiores, infelizes. E esses espíritos, como é natural, nas mudanças cíclicas de um planeta, eles pedem a Deus, Pai, me dá uma última oportunidade, eu quero voltar e dessa vez eu quero acertar. E Deus é soberanamente bom e justo. Se nós, pais, sabemos perdoar os nossos filhos, vocês imaginam o que Deus faz conosco? O perdão que Deus tem para com todos nós? Então o que Deus faz? Permite. Vou te dar uma nova chance. Qual é a nova chance desses espíritos que erraram em outras vidas? A reencarnação. Então eles reencarnam para uma nova oportunidade. Uma das mais belas definições que eu já vi de reencarnação na minha vida é: a reencarnação é o perdão de Deus às nossas faltas. Porque não há faltas, não há crimes, não há erros que não sejam reparáveis. Porque acima de tudo isso está um incomensurável amor de Deus por todos nós. Bonita definição, né? Então ele permite que esses espíritos voltem. E aí eles voltam, o que está acontecendo? Muitos deles estão fracassando novamente. Fracassando novamente. Por isso que nós vemos essa criminalidade exacerbada, né? Falta de amor pelas criaturas, corrupção, uma série de coisas, de espíritos que estão novamente fracassando. Isso não deve trazer alegria nem de nós cristãos, não, muito pelo contrário. São irmãos nossos que estão fracassando. Oremos por esses espíritos. Não importa se é A, B, C ou D, não importa a posição política, social, nada disso. Mas são irmãos que estão fracassando. Isso não pode nos trazer alegria de forma nenhuma. Porque nós vemos pessoas que, embora cristãs, se digam cristãs, e frequentam a religião, tomara que esse fulano se lasque, tomara que ele seja preso, tomara que sumam com esse, com aquele outro. Que isso? Isso não é um pensamento cristão. De jeito nenhum. Isso não é um pensamento cristão. E principalmente nós espíritas, que, como Felipe disse na página, a nossa bandeira é a caridade. Fora da caridade não há salvação, e caridade, inclusive, passa por um dos mais belos sentimentos que Jesus nos ensinou, que é o perdão, que é o entendimento das fraquezas humanas, das fraquezas alheias, como é natural. Então, se nós não conseguimos nos posicionar assim, imagina quem não tem religião nenhuma, imagina quem não segue a ninguém, como é que deve estar lá fora, está desse jeito que nós falamos. Então, as pessoas estão assim exatamente nesse momento de mudança, em que nós sentimos todo esse clima tenso que está acontecendo. Um escritor inglês, há 200 anos atrás, chamado Thomas Hirsch, ele dizia com muita propriedade: a criatura humana perdeu o endereço de Deus. E ao perder o endereço de Deus, a criatura humana perdeu o endereço de si mesma. É o que nós temos visto. Toda vez que nós nos distanciamos de Deus, é natural que nós não achamos o nosso caminho. É natural que nós percamos o norte da nossa existência. E aí, ficamos aí ao Deus dará. Ficamos à míngua. Ficamos aí sofrendo todas essas influências, muitas delas espirituais, e que nos colocam cada vez mais para baixo. E é por isso que hoje as pessoas estão sofrendo muito de uma coisa chamada endonia. O que é endonia? É quando você perde o prazer de fazer coisas que te davam alegria. Aí você dá um passo para adentrar na depressão mais profunda. E quantas pessoas não estão assim? Às vezes a gente falava: pô, você não gostava de ir ali? Você não gostava de bater um papo com os amigos? Você não gostava de ir na igreja? Você não gostava de fazer isso? Não, agora eu não quero mais saber de nada disso. O nome disso é endonia. É perder o prazer de fazer as coisas que te dão alegria. Aí você está adentrando na depressão. É o momento que nós estamos vivendo. É uma doença, é uma pandemia mundial, a depressão. E, consequentemente, também o suicídio. Mas então, como eu disse para vocês, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas eu estou fazendo esse adendo porque está aqui. Há 7 dias nós estamos vivendo o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então vamos falar de coisa boa. Vamos falar daquilo que nos motiva a estarmos aqui. Daquilo que faz com que nós tenhamos a alegria de viver.
para que nós possamos continuar, sabedores de todo esse sofrimento que aí está. Não é que nós não queremos conhecer, mas nos manter indemne de tudo isso. Estar no mundo sem ser do mundo, sem pertencer ao mundo. E voltar então, como dizia Thomas Hertz, a acharmos o caminho de Deus. E como é que nós podemos achar o caminho de Deus, se não através do Evangelho de Jesus? Se não através dos seus ensinos amorosos? Se não através da sua palavra, sua mensagem de conforto, de consorto, que diz que nunca nos abandonaria, estaria sempre junto de nós? Por que é que nós não acreditamos nisso? Por que é que nós nos sentimos tão solitários? Porque nós não estamos conseguindo enxergar que Jesus está caminhando ao nosso lado o tempo todo. Mesmo sabedor das nossas deficiências, mesmo sabedor de quanto muitas vezes nós somos falhos, como nós somos ingratos, sobretudo, mas Ele está sempre ao nosso lado. Através dos nossos amigos espirituais, quantos de nós, como diz Thomas Hertz, perdendo o endereço de Deus, perdemos inclusive a companhia dos nossos amigos espirituais, não conseguimos senti-lo. Não é que eles não estejam ao nosso lado, nós é que não conseguimos senti-lo. Eu nunca me esqueço que o José Raul Teixeira uma vez falou sobre isso. José Raul disse: eu tive que me isolar uma semana escondido, ninguém sabia onde eu estava, porque eu perdi o contato com o Camilo, que era o mentor espiritual, que é o mentor espiritual de José Raul nessa existência. Eu perdi o contato com o Camilo. Só que ele conseguiu perceber, médico como é, conseguiu perceber que realmente ele estava distante de Camilo. E nós, muitas vezes, estamos distantes dos nossos mentores, mas eles estão ali, aguardando que a gente volte, aguardando que nós tenhamos novamente essa alegria de viver que nós já tivemos um dia. Mas, gente, o que é felicidade? Atribuída a Tales de Mileto, que foi um grande poeta grego que viveu 7 séculos antes de Jesus, atribuído inclusive a criação da filosofia a Tales de Mileto. Mileto era uma localidade na ilha de Chipre, da Grécia Antiga, hoje nem existe mais com esse nome, mas ele então dizia que o que era um homem feliz? O homem feliz é um homem forte, sadiamente falando, fisicamente falando, era um homem sadiamente, era um homem sábio e era um homem que tinha boa sorte. Porque os gregos não sabiam da lei de ação e reação. Então eles acreditavam que tudo passava pela boa sorte da criatura. E se ele assim fosse, ele era um homem feliz. Ele era um homem completo. Tales de Mileto não devia ter razão, porque quando a gente realmente está bem fisicamente, quando nós estamos bem psicologicamente, naturalmente a gente já experimenta uma certa felicidade aqui na Terra. Mas não uma felicidade completa e real. Na Grécia Antiga, a felicidade, gente, é aquilo que eu escrevi ali em cima. Felicidade em grego se escreve daquela maneira ali. E o pessoal ainda diz que a língua portuguesa que é difícil, né? Imagina ler aquilo ali. Como é que diz aquilo ali? Como é que se pronuncia? Em grego é assim. Agora, há algumas definições também muito interessantes de felicidade. Em grego, eu escrevi aqui embaixo, é pistis. Definição de felicidade em grego quer dizer, de fé, melhor dizendo, em grego, que é uma das condições para a gente atingir a felicidade, ter um pouco mais de acreditar naquilo que nós estudamos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós frequentamos, é pistis. Mas eu gosto mais da definição de fé em latim, que é fides, que quer dizer o que? Fidelidade. Não adianta a gente só acreditar se a gente não tem fidelidade naquilo que a gente acredita. E é por isso que, perdendo a fé, novamente, nós nos distanciamos das coisas sagradas. Nos distanciamos da nossa santidade. E, naturalmente, também nos sentimos infelizes, como é natural. Agora, nós podemos ser plenamente felizes aqui na Terra? É óbvio que não. É óbvio que não. Por isso, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec insere lá uma mensagem do Espírito chamado Pascal, no capítulo 5, que Pascal nos diz assim. Vamos chegar lá. Pascal começa assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais da felicidade. Claro, isso é uma realidade. Não sei se você sabe, mas o maior índice de suicídio nos países abastados
como o Japão, os Estados Unidos, não está entre os miseráveis, está entre as pessoas mais abastadas. E por que elas tiram a vida de si mesmas? De uma coisa chamada saciedade. Porque a vida material não dá felicidade, ela dá prazeres momentâneos. Isso não é felicidade. Eu vou ser feliz a hora que eu comprar um carro zero. Será? Você compra um carro zero, vê que não é bem isso. Eu vou ser feliz a hora que eu conseguir acabar minha casa e fazer dela um palacete. Aí você acaba, passa um tempo, você continua infeliz. Eu vou ser feliz a hora que eu conseguir estar com alguém, casar com alguém. Casa depois me conta. Vai ser plenamente feliz, estando junto com alguém. Não é, a felicidade não está em nada exterior. A felicidade é uma conquista interior em cada um de nós. Enquanto nós ficarmos projetando a nossa felicidade nas coisas exteriores, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer, porque é natural que essas coisas só dão prazeres, não nos dão felicidade. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição daqueles que parecem favorecidos pela fortuna, quanto pessoas que têm inveja daqueles que têm mais. Como se aquilo fosse motivo de felicidade. Se fosse, por que eles se suicidam? Por que eles se sentem tão infelizes, tão ingratos? Agora acontece que Pascal nos deixa bem claro. O problema é que nós pensamos que a única morada nossa é essa daqui. É a que nós estamos vivendo. Nós nos esquecemos que a Terra, como eu disse há pouco, saindo de uma condição está passando para outra, mas infinitos planetas que gravitam nesse universo, meu Deus, de condições bem diferentes da Terra na atualidade. Mas que nós vamos chegar à situação desses planetas mais felizes, porque é o processo natural de evolução de todas as humanidades. E não tenho dúvida que nós chegaremos lá. Não tenho dúvida de que a Terra passará para um mundo de regeneração, segundo Emmanuel e Manuel Filomeno de Miranda, através das obras de Divaldo Pereira Franco, nos idos de 2057, daqui a 32 anos. Tem pessoas que me falam assim, você acredita mesmo que a Terra vai se tornar um mundo de regeneração a partir de 2057? E eu digo assim, quem sou eu para duvidar de Emmanuel? Quem sou eu para duvidar de Manuel Filomeno de Miranda? Quem sou eu para duvidar de Jesus? Porque quando a gente pega o livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus chama Eliú para ser o responsável pelos problemas sociológicos, e ele é responsável pelos problemas sociológicos da Terra, quem é Eliú em grego? Iléu em árabe. Quem é ele? Ele é simplesmente avô de Gamaliel, que foi um instrutor de Saulo de Tarso. Olha como Jesus convocou espíritos de escola para o labor aqui na Terra. E aí, quando o Brasil é descoberto, Eliú diz para Jesus, preocupado, Eliú está chorando. Mestre, eu estou preocupado com as invasões. Nós tivemos aqui invasão inglesa, holandesa, francesa, de tudo quanto é jeito. O Brasil nunca foi dividido. Embora o Tratado de Tordesilhas, que dividia Portugal e Espanha, dividia o Brasil no meio, não vingou. Porque nós temos que manter essa forma parecida com o coração. Porque isso foi previsto no mundo espiritual antes do próprio descobrimento do Brasil. E Eliú, então, chorando, diz a ele, mestre, eu estou preocupado com as injunções na terra do cruzeiro. Qual foi a resposta de Jesus? Leiam lá, e vocês vão parar muitas dúvidas que nós temos com relação ao futuro do Brasil. O que Jesus disse para Eliú? Eliú, não te preocupes mais. Doravante, o meu coração está eternamente ligado à pátria do cruzeiro. Brasil, gente, está ligado eternamente ao coração de Jesus. Nós vamos temer o quê? Sabe a segunda frase? Já que nós estamos aí nessas injunções políticas, nesses debates, sabe qual é a segunda frase? Jesus diz assim, Eliú, as injunções políticas terão na terra do cruzeiro um papel secundário. Para Jesus, política no Brasil é secundário. Porque o que importa é a implantação do meu evangelho, em que ele se torne um país da fraternidade universal, albergando todos os corações do mundo. E é isso que a gente vê acontecer aqui. Que nós temos pessoas do mundo inteiro que são respeitadas. O Brasil é o único país do mundo em que convivem religiões mais variadas possíveis, em paz. Isso não tem lá fora. Tudo isso sob os auspícios da governança de Jesus no planeta Terra e de Ismael, que ele chama, Ismael, doravante manda no coração que tu serás o responsável pelos patrimônios da terra do cruzeiro. Vocês lembram quem é Ismael? Na história bíblica da humanidade, não?
é filho de Abraão com Agar, com a sua escrava, já que Sara ou Sarai, a esposa, não conseguia engravidar. Ismael é simplesmente filho do nosso pai Abraão. Agora, então Jesus só trouxe espírito de escola. Ismael é responsável pelo Brasil. Temer o quê? Mas então, voltando ao assunto da noite de hoje, nesse capítulo 20, então François Madeleine, o que ele faz? É um bispo de Morlote, que deu essa comunicação em Paris no ano de 1863, François Nicolas Madeleine. O que ele faz? Ele faz um resumo do livro de Eclesiastes do Antigo Testamento. Tive a oportunidade de estudar a Bíblia, né? Questão até de ofício mesmo. Até quando eu era católico mesmo, estudava bastante as Escrituras. E o livro de Eclesiastes no Antigo Testamento, que é atribuído, segundo alguns exegetas, que são aqueles que se aprofundam no estudo das Escrituras, a um tal de Colete, mas não é não. Não é não. Porque a primeira frase no livro de Eclesiastes diz que ali estão os ensinos, as palavras do filho do rei Davi, rei em Jerusalém. Quem é o filho do rei Davi? Salomão. Então o livro de Eclesiastes foi todo escrito por Salomão. Assim como o livro de Provérbios e algumas passagens dos Salmos, que é atribuído a Salomão, chamados livros sapiensais da Bíblia, de sabedoria, livro de sabedoria. Então Salomão escreve esse livro de Eclesiastes e ele é todo melancólico realmente. Se você olhar o livro de Eclesiastes, ele é todo pastorrento, ele realmente desanima, porque mostra que não tem a mínima condição de ser feliz aqui na terra. Mas Salomão escreveu isso lá atrás, na época do reinado dele de Jerusalém. Mas ele já previa que a situação da terra naquele momento era aquela, e que ainda se perduraria por um bom tempo, até chegar esse momento crucial que nós estamos. Então nós precisamos acreditar que isso foi passado, que ainda é presente, mas que vai mudar. E que nós vamos poder ser tão felizes quanto possível, mesmo nesse momento em que a terra está atravessando. Embora não acreditemos muito nisso, mas é a realidade. Então, esse livro do Eclesiastes é um resumo que François fez aqui e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Ponto. Então, o que é felicidade? Felicidade, na definição de qualquer um de nós aqui, é não ter preocupações. É não ter preocupações futuras, é estar com a conta bancária em dia, é conseguir se medicar, é ter realmente uma vida mais tranquila, é poder ter um bom carro, é poder ter uma boa casa, confortável, é poder se vestir bem, é poder se cuidar, se medicar. Isso é felicidade para muita gente. Para muita gente isso é felicidade. Mas é só isso? Não. Porque tem pessoas que têm tudo isso e continuam infelizes. E ainda não conseguem paz interior. Porque, como eu disse há pouco, é uma conquista interior. Porque aquele que a tem, realmente, não sofre como muitas pessoas sofrem. Certa feita, de Valdo Pereira Franco, conversando com o grande Satya Sai Baba, aquele hindu que desencarnou uns anos atrás, que era um avatar, um espírito iluminado, em que fazia muitas vezes acontecer fatos físicos onde ele estava. O Divaldo conta que, conversando com Satya Sai Baba, caía pétalas de rosa do teto, produzia vários fenômenos, era um nome extremamente bom. E Satya Sai Baba disse para o Divaldo o seguinte: as pessoas chegam para mim e dizem assim, vou escrever aqui. As pessoas chegam para mim e dizem assim, eu quero paz. Aí eu digo para as pessoas, corto o eu. Tiro o eu. Que o eu o quê? É o seu personalismo. É o seu ego. São as suas coisas interiores. Corta o quero. Porque eu quero são os nossos desejos. E muitas vezes desejos totalmente desnecessários. E aí o que sobra? A paz. Então, quando nós nos esquecermos um pouco mais de nós mesmos e não tivermos tantos desejos insanos como muitas pessoas têm, que não vão trazer felicidade à nossa vida, muitas vezes só problema, aí nós vamos ficar em paz. Curiosamente, isso é bastante igual à doutrina de Buda, do príncipe Siddhartha Gautama. Porque o príncipe Siddhartha Gautama, nas 4 verdades de Buda, ele dizia a existência é dor, sabedoria, né? De um espírito evoluído também.
a sabedoria, dizia ele, a existência é dor. A origem da dor para Buda é o desejo. Como é que nós podemos extinguir a dor? Extinguindo o desejo. E no quarto ensinamento de Buda, ele fornece 8 caminhos para a extinção da dor. Que é o caminho correto, pensamento correto, ação no bem, meditação, 8 caminhos. Concentração, bastante em acordo com aquilo que a gente aprende dentro da doutrina espírita. Embora o budismo tenha, que eu estudei também um pouco, tem algumas coisas dissonantes da doutrina, mas nisso não. Então nós vemos que realmente muitas vezes nós sofremos por querer coisas que ficam. Nós nascemos sem nada, vamos voltar sem nada. O que nós estamos utilizando nessa existência, nós somos apenas usufrutuários. Nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Porque nós não vamos levar o carro a casa, nós não vamos levar a conta bancária, nós não vamos levar ninguém está junto com a gente. A não ser que seja um desencarne coletivo. Mas isso não quer dizer também que a pessoa vá para o mesmo lugar que você vai. Porque os espíritos estão em graus de evolução diferente. Nós viemos sozinhos, vamos voltar sozinhos. A única coisa diferente quando a gente nasce, que a gente morre, é que a gente nasce sem roupa. A gente sai do ventre da mãe peladinho. Antigamente o médico dava um tapinha na bundinha para o neném chorar. Hoje eu acho que nem pode isso. Tal do politicamente correto. Se bobear os pais da maternidade, processo médico, que bateu na bunda do neném. Então o médico fica sacudindo, agora chora para ver que você está vivo. Bom, brincadeiras à parte, a verdade é que nós nascemos sem roupa. A única coisa que vai acontecer é que no caixão vamos vestir. Botar uma roupa bonitinha. A gente quer falar, coloca uma roupa nova, bonitinha para se enterrar. Para quê? Não vai levar nem aquilo que está ali. Né? Então, ou seja, tudo que nós estamos tendo hoje, gente, não é nosso. Nós estamos nos utilizando disso. Isso nos leva a quê? A desapego dessas coisas materiais. A nos lembrarmos que nós somos espíritos imortais, criados em mais semelhança de Deus. Seres espirituais portadores de raciocínio. Nossa vida não é aqui. Aqui é temporário, aqui é um aprendizado, é uma escola. A Terra é escola para uns, um hospital para outros. Estou falando do plano físico. Mas nós vamos voltar para onde? Para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. E aí o que nós vamos levar para lá? Por isso, que no capítulo 16, Kardec nos fala da verdadeira propriedade. Nada que é de uso do corpo e tudo que é de uso da alma. São as virtudes, são a moral, são a nossa ética. Tudo que nós estamos tentando aprender. Muitas vezes a gente não consegue agir dentro da moralidade, porque somos falhos. Muitas vezes nos falta ética. O que é ética? Eu gosto muito da definição do professor Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella diz que ética nós podemos dizer com relação à nossa existência aqui na Terra em 3 coisas. Eu quero, eu devo, eu posso. Porque o professor dizia o seguinte: há coisas que eu quero, mas não devo. Há coisas que eu devo, mas não posso. E há coisas que eu posso, mas não quero. Então, a hora que a gente consegue juntar essas 3 coisas, eu quero, eu devo ter aquilo ou fazer, e eu posso ter aquilo e fazer, aí você está procedendo de acordo com a ética. E essa ética, que começou lá atrás, com Zenão de Sítio, né, e que orador do estoicismo na Grécia Antiga, essa ética norteou o pensamento cristão durante muito tempo, até dentro da igreja. E nós, muitas vezes, espíritos falhos, não conseguimos viver de acordo com a ética. É natural isso, porque somos falhos. Se fôssemos perfeitos, estaríamos aqui? Se o Robinho fosse perfeito, está falando para vocês na noite de hoje, não, estávamos muito mais evoluídos. A minha imperfeição me mantém ainda atrelado a esse planeta. É por isso que nós estamos aqui. Emmanuel diz com muita propriedade, nós somos todos doentes em busca da alta. Da alta da onde? Das nossas enfermidades morais. Porque as físicas acabam com o corpo físico. Mas são as nossas enfermidades morais. Então vamos à fórmula da matemática? Por quê? A matemática está em tudo. A fórmula matemática da felicidade, a matemática está em tudo na nossa vida. E eu vi isso num artigo do reformador, do Orson Peter Carrara. Há muitos anos atrás, eu me correspondia com ele por e-mail. E aí eu falei, Orson, gostei do seu artigo no reformador, e eu vou montar uma palestra, obviamente não vou usar tudo que você usou no artigo, mas você não vai me processar não.
Ele esteve aqui em Volta Redonda, conheci ele pessoalmente, mais de uma vez, no Mês Espírito de Volta Redonda. Depois ele me escreveu assim: Robinson, não tem problema não, que eu também já me utilizei no artigo seu, não é formador, e montei uma palestra. Então, se eu te processar, você me processa, porque nós utilizamos 2 artigos. Para depois ele me dar uma notícia muito interessante: Robinson, esse artigo não é meu. Eu escrevi baseado numa palestra que aqui na cidade de Matão, em São Paulo, Ayrton Pereira esteve aqui e falou sobre essa fórmula da felicidade. Então, como dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente vai pegando a ideia de um de outro, vai transformando, vai melhorando, vai trabalhando de acordo com as nossas possibilidades. Então, felicidade, o F ali da nossa fórmula matemática, é igual a quê? PN, posse do necessário. Nós não precisamos do supérfluo para viver. É por isso que no livro dos Espíritos também, na lei de conservação, tem um capítulo sobre o capítulo necessário e supérfluo. Se a gente tem condição, como eu disse há pouco, de morar, de investir, de se cuidar, de se locomover, nós somos privilegiados, que tem milhões de pessoas, de comer todo dia. Nós somos privilegiados, tem milhões de pessoas no mundo que não tem nada disso, que gostariam de estar no nosso lugar. E a gente reclama de uma comida mal feita, a gente reclama da nossa morada, da nossa companhia, de uma série de coisas. Pessoas que dariam tudo para estar no nosso lugar. Então, posse do necessário nos afasta aqui da tola ansiedade de querer ter coisas que não nos compete ter. E o dinheiro muitas vezes nos prejudica nisso. Porque tem pessoas que tudo que querem o dinheiro compra. O que acontece? Perde a alegria de viver. Não é gostoso chegar no final do mês, você bota aquela pilha de carnê para pagar e o pagamento não dá? Não é legal? Aí você paga meu Deus, vou ter que fazer hora extra no hospital, né, senhor? Vou ter que fazer hora extra, vou ter que trabalhar mais para poder pagar as contas e tal. Não é legal isso? Não é bom? Isso não dá um ânimo na vida? Agora, tudo que eu quero, o dinheiro meu vai e compra. Você perde a alegria de viver. É a saciedade que Kardec fala na questão 943 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos nossos amigos espirituais: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de determinadas criaturas? Os Espíritos dão 3 respostas: efeito da saciedade. Quem está saciado de coisas materiais não tem felicidade. Na sua grande maioria, não estamos generalizando não, tá? Tem pessoas que se sentem felizes com as posses materiais, mas um dia vai ver que aquilo não é a felicidade completa. O segundo item, efeito da ociosidade. Então as pessoas desanimam da vida dentro dessa ociosidade que nós estamos vendo aí. Eu dou sempre um exemplo muito singelo. Aqui no Eucaliptal nós temos essa casa espírita, tem mais uma outra ali em cima, tem essa igreja evangélica aqui, tem uma católica aqui atrás. Quantos habitantes tem o Eucaliptal? Milhares. Quantas pessoas procuram as instituições religiosas? Que seja uma vez por semana. Um número ínfimo com relação à população. Onde estão as outras pessoas? Fazendo o quê? A ociosidade das suas vidas. Achando que está tudo certo. Até que o probleminha bate na porta. Vem aqui para te lembrar que você precisa buscar uma outra atitude diante da vida. E não erra de endereço. Porque as coisas do mundo espiritual não erram de endereço. Então, se nós temos o suficiente para viver, para que ficar ansiando coisas que não nos compete ter? Não nos compete ter. Satisfeito. Vivi essa experiência agora recentemente. Estou com meu amigo aqui, que era meu chefe lá na prefeitura. Resolvi parar. Vocês sabem disso. Resolvi parar. Então, ficamos 4 lá. Eu falei, não vou. Não posso. Eu tenho que me dedicar mais agora às minhas coisas, que vocês sabem que eu gosto. Não vou ficar rico, não vou juntar dinheiro, não tenho essa pretensão, nunca tive. Eu estou com a vida estabilizada, para que eu quero mais? Então eu quero me dedicar mais às coisas que eu amo fazer. Também na minha idade, né? Com o tempo que eu tenho de trabalho, já passou até da hora de parar. Mas, ou seja, para que a gente ficar ansiando mais coisas? Daqui a pouco a gente vê muito exemplo desse lá na prefeitura, né, meu? Eu passo a vida inteira na prefeitura. Quando eu parar, eu vou aproveitar a vida. Parou antes a vida. A morte chamou ele antes de parar. Coisa que eu aproveitar, né? Desencarnou antes de parar. Então, tudo na vida a gente precisa repensar. O que está valendo a pena? Juntar mais dinheiro
ou trabalhar um pouco mais a minha espiritualidade. O que eu acrescento na fala de Thomas Erte. Eu sou um pouco ousado. Quando Thomas Erte diz que a criatura humana perdeu o endereço de Deus e naturalmente perdeu o endereço de si mesmo, eu digo que, porque ao invés de nós estarmos trabalhando mais as nossas potencialidades espirituais, muitos de nós estamos mais preocupados com as nossas possibilidades materiais. E ninguém serve bem a dois senhores, já dizia Jesus. E está no capítulo 16 do Evangelho. Ninguém serve bem a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Deus espiritualidade, Mamon materialidade. Ah, Robinho, isso é bom ter coisas? Sim, fruto do nosso trabalho honesto. Fruto do nosso trabalho honesto. Se a gente puder ter as coisas materiais que tenhamos, sem prejudicar a ninguém. O nosso ganho é natural. Mas é só isso? Não. Por isso que a posse do necessário é que realmente nos faz felizes. Há um escritor mexicano chamado Juan Fuentes Caston, estou me lembrando rapidinho da história dele. Ele disse assim: eu vou processar a revista Forbes, que é a revista mundial que todo ano relaciona os 10 homens mais ricos do planeta Terra. Ele falou: e eu nunca apareço. Aparece o sheik de não sei aonde, a rainha da Inglaterra, não sei o que lá, aqueles americanos lá milionários, Bill Gates, não sei o que lá. E eu nunca apareço. Como que eu não sou rico? Eu vou dizer para vocês. Ele começa a dizer: eu tenho tantos anos e uma saúde invejável. Uma saúde invejável. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu tenho filhos fantásticos que me dão uma alegria enorme de viver. E que me deram netos que me permitiram experimentar a segunda paternidade. Eu tenho uma casa cheia de livros que a minha esposa diz, ele é escritor mexicano, e a minha esposa disse que eu tenho livros e uma casa dentro de tantos livros que eu tenho. Eu tenho um cachorro que me recebe com uma alegria, não importa a hora que eu chego em casa. Eu tenho um jardim com uma macieira que faria inveja até a Adão e Eva no paraíso, que me dão frutos, aquele jardim bonito. Ele foi relatando tudo o que ele tem dentro da simplicidade que ele vive. E no final ele dizia assim: tem alguém mais rico do que eu na Terra? Eu conheço tanta gente, dizia ele, tanta gente, que na realidade são tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro. Bonita, né? Definição da posse necessária. Segundo item da nossa consciência tranquila. A forma da felicidade, posse do necessário, mas consciência tranquila. Quem tem consciência tranquila vive em paz. Qual é a máxima que Jesus, uma das máximas que Jesus nos pregou, Mateus capítulo 7, versículo 12: façais aos outros o que quereis que os outros vos façam. Essa é a lei do amor, essa é a lei da caridade, essa é a lei do perdão. Façais aos outros. A gente ouve dizer, né? Não façais aos outros, que não foi isso não. Jesus não nos prega uma inação, Jesus nos prega uma ação no bem. Por isso, a fala dele em Mateus é: façais aos outros o que quereis que os outros vos façam. É a lei do amor, é a lei da solidariedade, da fraternidade, do trabalho. É não prejudicar a ninguém como homem de bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ser perfeito. Homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Kardec é cruel, né? Porque qual é a frase que ele botou depois? Na sua maior pureza. Ele não podia só parar, né? Só antes, na lei de amor e caridade, sem botar na sua maior pureza. Sabe por que isso? Porque Kardec nos instiga a fazer a justiça, o amor e a caridade máximo das nossas forças, máximo da nossa potencialidade. Por isso que ele coloca assim: que senão a gente faz uma caridadezinha ali e acha que está bom. Uma justiçazinha ali, acha que está tudo tranquilo. Ama um pouquinho, ama mais ou menos. Tem gente que ama mais ou menos, que gosta mais ou menos. A vida é toda mais ou menos. A gente se lembra da fala do Apocalipse de João, quando fala dos mornos. Os mornos não servem, serão vomitados pela boca. Quem dera que tu fosses frio ou que tu fosses quente. O morno é quem? Aquele em cima do muro, que não decide nada, não opta por nada. Então, a consciência tranquila é isso. É realmente saber que nós estamos fazendo o máximo possível para nos tornarmos criaturas melhores. Vamos conseguir nessa existência? É muita pretensão nossa. Uma única vida.
conseguir todo o processo evolutivo que cada criatura humana alcançar. Não posso falar pelos senhores e senhoras, não, eu falo por mim. Eu não tenho a mínima condição intelectual nem moral para, nessa vida, eu corrigir todas as minhas falhas. Vou voltar várias vezes. Depois de uma passadinha pelo umbral, a gente ganha o direito de reencarnar. Então, ou seja, consciência tranquila é isso. É você não ter preocupação nenhuma. É você ouvir uma sirene aí da polícia, não achar que a Polícia Federal, você não precisa esconder debaixo da cama. Não vai vir buscar você, você não fez nada de errado. Tem muita gente sem dormir, infelizmente, nesse país, de tudo quanto é jeito. Por quê? A nossa vida é feita de escolhas. Cada um escolhe o caminho que quer traçar. E é natural que depois tenha que sofrer por isso. Não que a gente deseje, mas é da lei do natural. E caminhando então para o nosso final, posse do necessário, consciência tranquila, e a última da nossa fórmula é FF, fé no futuro. Meu Deus do céu. Se a gente não acreditar nas promessas de Jesus, nós vamos acreditar em quem? O governador do planeta Terra. Que conforme está em Mateus capítulo 5, Lucas capítulo 6, sai da cidade de Cafarnaum, sobe a aba de um pequeno monte, chamado Monte Eremos, naquela época, pronuncia 9 bem-aventuranças, muito bem separadinho em Mateus, por isso que eu gosto mais do evangelista Mateus, nesse caso, não que eu não goste de Lucas, mas Lucas embolou um pouquinho ali, misturou as bem-aventuranças, e Mateus deixou separadinho. 5 que falam de comportamentos bem vivenciados por nós, nos conduzirão a Deus mais rápido. 4 que nos falam de sofrimento, bem suportados também, dentro da nossa resignação, da nossa compreensão da lei de ação e reação, nos conduzirão a Deus mais rapidamente. Então, se eu não acredito nas promessas dele, que Kardec coloca um capítulo inteiro, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem 31 itens, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Ora, então eu vou acreditar em quem? Então tudo que nós estamos passando, que estamos sofrendo, nada na nossa vida está errado. É porque nós fizemos para que isso estivesse acontecendo. Nós caminhamos nessa direção. O que a gente precisa fazer agora, sabendo que eu posso ser tão feliz quanto possível aqui na Terra, minimamente procurando viver melhor com relação à minha consciência e com relação às pessoas que estão à nossa volta, mesmo que nos julguem, que nos critiquem, que não nos perdoem, isso é problema de cada um. O importante é o que a gente está tentando fazer para mudar e melhorar. Isso cada um de nós trazemos no nosso íntimo. Sabemos como muitas vezes a duras penas mudar conceitos que nós temos, atavismo que nós trazemos milenarmente na vida de cada um de nós, para hoje fazermos diferente. Para amanhã não repetirmos os erros de agora, mas sabemos a luta interior de cada um de nós. Eu costumo sempre dizer nas nossas pregações por aí, não coloquem estereótipos de perfeição onde eles não existem. O orador é assim, o dirigente mediúnico, o médium falhou, o pastor cometeu esse delito, o padre, não sei o quê, seres humanos como nós, passíveis de erro, de falha. Eu tive a felicidade de assistir à última palestra do Padre Léo da Canção Nova. Discordava dele em vários pontos, teologicamente falando. Mas alguns casos do Padre Léo eu até conto nas minhas palestras. Mas a última palestra que ele entrou amparado por 2 pessoas, câncer nos ossos, estágio terminal, e foi a última palestra dele na Canção Nova, e uma frase que ele disse me marcou muito, que ele disse assim: eu estou passando por isso porque eu sou um pecador. Bonita, né? Definição. Para nós espíritas, lei de ação e reação, ressarcimento dos nossos débitos do passado. Só que ele teve a coragem de assumir isso. Embora um sacerdote da igreja, estou passando por isso porque sou um pecador. Nós somos pecadores. Todos nós, na noite de hoje aqui, temos os nossos sofrimentos interiores. Se não os temos agora, já tivemos no passado recente. Podemos tê-lo no futuro. Por quê? Pegando carona na fala do Padre Léo, que nós somos pecadores. Embora nós espíritas saibamos, pecado tem outra definição para nós. Mas são os nossos erros
que nos chama ao ressarcimento dessas faltas, muitas vezes através dos processos dolorosos. Mas nada na lei de Deus é punitivo. A lei de Deus ela é educativa, porque ela nos recoloca no caminho do bem. Nós que nos afastamos, como dizia Thomas Hurt, do caminho de Deus. Aí nos chama como a ovelha desgarrada do rebanho, em que Jesus, naquela parábola bonita, nos ensina. O cachorro vai e morde as pernas da ovelha para ela voltar para o rebanho, porque ela sabe que no meio do rebanho ela está protegida. Sozinha, isolada, ela está entregue à própria sorte. Por isso que o cachorro avança nela. Quem é o cachorro? A lei de Deus, nos mostrando a necessidade de voltar para o rebanho de Deus, voltar para as coisas divinas, para o Evangelho de Jesus. Todos nós podemos fazer, dentro das nossas limitações e imperfeições, como é natural que isso aconteça, mas que a gente não perca jamais a esperança, né? Gente, essa fórmula da felicidade, da onde o Ayrton Pereira tirou, hein? Está no Livro dos Espíritos, questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta dos Espíritos. Com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Como dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então ele tirou do Livro dos Espíritos a fórmula matemática que ele criou para nos mostrar que a felicidade reside nesses três itens: posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Que um dia todos nós seremos muito mais felizes do que estamos sendo hoje. Muita paz, que Deus abençoe a todos vocês. Eu devolvo a palavra ao Filipão, que está dirigindo a nossa reunião da noite de hoje. Agradecemos ao Robinson, né, pela reflexão e ensinamento. Já deu para a gente aprender, né? Tem na lição 922 dos Espíritos, né, a fórmula da felicidade. Muito bom. Bom, meus amigos, no próximo domingo, quem vai estar com a gente é o Hamilton, tá? O tema que ele vai falar sobre desenlace do espírito. E a próxima quarta-feira, que é o dia da prevenção ao suicídio, né, que contempla ao Setembro Amarelo, quem vai estar aqui é o Santana, que vai falar sobre Em Defesa da Vida. Bom? Lembrando de que no próximo sábado, sem ser esse sábado, o outro já é a nossa noite de caldos. Então nós temos ali ainda alguns itens para que possam ofertar a doação para o material, materiais para a gente confeccionar os caldos, né? Então está ali, a gente está atualizando também, mandando uma planilha online para quem desejar. Então tem poucos itens ainda faltando para que a gente possa justamente fazer ali os caldos. O caldo vai ser no dia 13 de setembro, a partir das 18h30. Vão ser 2 caldos, vai ser o caldo feijão amigo e também a canjiquinha. É no sábado, isso, é no sábado. E o convite você pode adquirir os dois caldos, né? Você pode ficar com os 2 caldos. O convite está a R$20 à venda já nas secretarias, tá? Temos convites à vendas. Quem desejar, só vir. A gente vai aguardar vocês com muito carinho, está preparando com muito carinho esse evento, né? Lembrando também que nós estamos, as atividades da casa, elas estão na sua normalidade, nós estamos nos estudos da casa durante a semana, nós estamos a evangelização no sábado, às 16h. Tem os projetos assistenciais como a Sopa Fraterna no sábado e o projeto Nascer com Amor na segunda-feira. E temos também o plantão de passes também às segundas-feiras, às 8h e na sexta-feira às 16h. Então, quem desejar, fique atento nas nossas redes sociais, que a gente divulga tudo lá. Todas as informações estão contidas
em nossas redes sociais, né? E vou falar em Setembro Amarelo também, dentro do nosso blog também, quem desejar também, existe um ícone lá de atendimento fraterno. Quem desejar tem um cadastrozinho, é muito rápido, quem desejar a gente faz o cadastro lá e a gente, quem se sentir à vontade para ter um atendimento fraterno, só faz esse cadastro que a gente entra em contato, tá bom? Vamos então levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos aqui aprendendo um pouco mais do Evangelho para colocarmos em prática diária no exercício da família, na sociedade e principalmente no íntimo, retirando as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Que nós possamos, nessa sintonia de pensamentos, iluminarmos e dar consolo àqueles espíritos que passam por provações, sofrimentos, desafios, e que possamos ser ferramentas necessárias para levar a semente do Evangelho aos corações e, ao mesmo tempo, colaborar com esse planeta em transição a caminho da regeneração. Ampara todos os trabalhadores, voluntários e frequentadores dessa instituição e que a gente possa também envolver a comunidade que abriga a nossa instituição, multiplicando a nossa cidade, o nosso estado, país e o mundo. E que a gente possa voltar aos nossos compromissos com a mesma energia, com a mesma vontade de aprender, para a construção desse homem de bem e tirando as mazelas do homem velho. Que o Senhor possa nos iluminar, nos proteger hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Amigos, aqueles que desejarão passo, só aguardar que serão chamados, tá? Tenha todo mundo uma boa noite.